Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira, dia 18 de julho do ano 2025. 18 de julho do ano 2025. Agradecemos a Deus por um novo dia de vida, agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. 18 de julho, hoje é feriado na República Oriental do Uruguai, cura da Constituição do Uruguai hoje. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para todos vocês. A palavra de Deus, onde nós estamos falando de alguns erros que foram cometidos por alguns homens na Bíblia. A palavra de Deus, ela está formada não por homens perfeitos. O único homem perfeito que existiu na palavra de Deus foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, na face da terra, em toda a história da humanidade, o único que alcançou a plena perfeição foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teve outro homem perfeito sobre a terra. Todos os demais homens são imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre a sua família nesta manhã. E a palavra de Deus nós temos tido como base, nosso texto básico, em Eclesiastes capítulo 7, verso número 20, onde a palavra de Deus nos diz: porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e não peque. Chegou a pastora Marta, bom dia para ela. Aqui estamos tomando um chimarrão e começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Não há sobre a face da terra um homem que faça o bem, ou que seja justo, diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, verso número 20. Retiele, bom dia, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre sua casa desde agora e para sempre. Bom dia também ao nosso irmão Vilberto, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça de Deus esteja sobre ele e que Deus venha prosperar tudo aquilo que ele fazer neste dia, a obra das suas mãos venha ser prosperada em nome de Jesus. E tem homens na palavra de Deus que cometeram erros, e graves erros. Alguns deles até chegaram a perder a sua própria salvação, perderam a graça de Deus como consequência desses erros que cometeram. Bom dia, meu irmão Vicente, pastor Vicente, na cidade de Montevideo, lá em Capurro. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua esposa. Bênção de Deus. E hoje feriado no Uruguai hoje. Bem, e hoje vamos falar de outro homem que cometeu um erro tremendo na palavra de Deus. E esse homem chama-se Saul. Quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. No capítulo número 8 de 1 de Samuel, ou seja, a 1 de Samuel, ela vai nos relatar, já no capítulo 8, de que Samuel já estava avançado em idade. Samuel era um juiz em Israel, o último dos juízes. E ele então vai destinar
a seus 2 filhos como juízes de Israel para que tivessem uma espécie de governo sobre Israel. O que acontece? Seus filhos são corruptos. Eles vêm formarem parte de uma corrupção aí, e o povo, então, logicamente, começa a murmurar, começa a falar mal, e aí, então, o povo vai pedir para Samuel um rei. Eles querem um rei. Sabe, é algo engraçado, não é? Porque nós sempre queremos o que os outros têm, não é verdade? O povo de Israel foi da mesma maneira. As outras nações tinham um rei. Agora nós não temos. Nós queremos um rei. E isto não agradou nem a Samuel, nem a Deus, mas visto este pedido de um rei pelo povo de Israel a Samuel, vai então ser concedido. E aí a história bíblica começa falando de um jovem chamado Saul, que tinha saído buscar as mulas do seu pai que tinham sido perdidas. Resumindo, Saul vai encontrar-se com Samuel. E no capítulo número 9, do versículo número 22, Saul é ungido rei sobre Israel. E a palavra de Deus diz que dos ombros até a cabeça, ninguém era mais alto do que Saul. E ele tinha boa presença. Poderíamos dizer que era um homem bonito. Então o povo ficou feliz, ficou contente com aquele rei que eles tinham escolhido agora. E ali vai começar então o reinado de Saul, primeiro rei de Israel. Samuel vai ungí-lo rei. Agora, o povo quis, Deus deu. Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não são boas para a nossa vida. Veja bem, o povo era governado por Deus, era um governo teocrático. Mas de repente eles decidiram, como as outras nações ao seu redor tinham um rei, eles também queriam um rei. E se trazemos isto para a igreja de Cristo nos nossos dias de hoje, porque aquela igreja fez tal coisa, eu também vou fazer. Porque a igreja de fulano de tal, que tem uma maioria de membros, que o pastor é famoso, que está nas mídias, que está nas redes sociais, fez, nós também vamos fazer. E deixam de olhar para a palavra de Deus, ou deixam de consultar ao Senhor se está dentro da sua vontade ou não. Que a grande maioria das vezes não está dentro da vontade de Deus, e até me atrevo a falar nesta manhã, de que muitas vezes até está em contra da própria palavra do Senhor. Então isto é algo sério. Deixemos de olhar para o que têm os outros e passemos a olhar para aquilo que nós temos. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado, que tem nos otorgado, como por exemplo o nosso ministério. Isso é algo claro. Bem, Saul então começa a governar. Vão ter algumas vitórias sobre os filisteus. Vai ser tudo felicidade no começo daquele reinado de Saul. E o povo confia plenamente no seu rei. Assim como o povo confia plenamente nos governantes, os quais são eleitos pelo povo em países que têm uma democracia sadia. Então ali confiam naqueles homens, naqueles políticos que colocam no governo. Mas ao ir passando o tempo, o povo muitas vezes começa a rebelar-se contra os seus governantes. Às vezes o primeiro tema é porque não estão fazendo aquilo que o povo pretendia que fosse feito. Então aí começam as críticas contra o governo. Saul então começa a governar.
começa a ter vitória sobre os inimigos de Israel. E no capítulo número 15 de 1 de Samuel, aí nós vamos encontrar os erros, a desobediência do rei Saul. E a palavra de Deus, ela começa da seguinte maneira. Vai dizer: Samuel disse a Saul: Jeová me enviou para te ungir, para que reine sobre o meu povo de Israel. Agora, pois, escuta a voz das palavras do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. É o que Samuel lhe está dizendo a Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: recordo tudo que fez Amaleque a Israel no caminho quando subiam do Egito. Amaleque, inimigo do povo de Deus, e que fez muitas guerras contra o povo do Senhor. Agora vai e ataca os amalequitas e destrói tudo que tiverem. Não tenhas compaixão deles. Mate tanto homens como mulheres, jovens, meninos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou a todo o povo à guerra, lhes passou em revista em Telaim, sendo 200.000 homens de pé, mais 10.000 homens de Judá. E Saul chegou à cidade de Amaleque e ele tomou uma decisão no rio. E Saul disse aos queneus: apartai vós, ide e descei entre os amalequitas, para que não acabe convosco junto com eles. Vós tratareis bondosamente a toda a casa de Israel, quando subiam do Egito, e os queneus se apartaram dentre os amalequitas. E Saul feriu Amaleque, desde Avilá hasta a entrada sul, até antes de Egito. Veja bem, foi a guerra. Venceu os amalequitas. Era o que Deus tinha mandado? Era. Até esse momento, tudo bem. Agora, qual era a ordem de Deus? Extermina a Amaleque. Extermina Amaleque da tua vida. Nós, como filhos de Deus, temos algumas coisas que devem serem exterminadas também das nossas vidas. E principalmente esse espírito de amalequita. Espírito de rebelião, espírito de inveja, de atacar-nos os uns aos outros. O espírito amalequita é inimigo do povo de Deus. E ele tem se misturado hoje dentro da igreja de Cristo. E ele está atuando de uma maneira bastante sutil. O inimigo tem usado uma estratégia bastante terrível contra o povo de Deus nestes últimos tempos. E essa estratégia é de que o inimigo hoje está dizendo, por exemplo, que não é necessário congregar. E muitos dentro das nossas igrejas, da Igreja de Cristo, têm abandonado a congregação, têm deixado de congregar e têm se dedicado a atacar a igreja, a atacar aqueles que congregam, a atacar os pastores, a atacar as lideranças. Isso creio que não é somente aqui em Cacequi. Vejo muito desse tipo de pessoas em diferentes regiões, em diferentes partes. Não tenho informações de o que possa estar acontecendo no Uruguai, na Argentina, em outros países, mas aqui, e principalmente no Rio Grande do Sul, está acontecendo muito isso. De que estão dentro da igreja e de repente saem e se levantam contra o povo de Deus, falando mal disto, daquilo, difamando a igreja de Cristo. O que vai fazer Saul?
Versículo número 8 diz que ele capturou vivo Agag, rei de Amaleque, e destruiu a todo o povo a fio de espada. Deixou vivo Amaleque. Era o rei dos amalequitas. Este rei chamado Agag, alguns dizem que ele era, ou dizem assim bem como é a história, dizem que Hitler, por exemplo, era descendente dos amalequitas. Que Hitler era descendente dos amalequitas. Por isso, esse ódio que ele tinha contra o povo de Israel. Bem, mas isso é uma história à parte. Capturou vivo Agag, rei de Amaleque, e destruiu todo o povo. Mas Saul e o povo perdoaram ao rei Agag, e é o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cavalos e de todo o melhor, e não quiseram passá-los à espada, porém tudo o que lhes pareceu vil e desprezível destruíram. Isto é o que fez Saul. O que fez Saul? Desobedeceu a palavra do Senhor. Qual era a ordem do Senhor? Destrai tudo. Qual é o mandamento do Senhor? O que nos fala a palavra de Deus para nós? Que nós temos que nascer de novo. Que temos que ter uma renovação na nossa mente. Então tem coisas que estão na nossa mente, que estão no nosso interior, que estão no nosso pensamento, que estão na nossa alma, que devem de serem eliminadas da nossa vida. Devemos de matar o nosso passado, enterrar o nosso passado, deixar de lado o nosso passado e viver o presente, obedecer a palavra do Senhor. Vamos deixar de brincar de ser cristão. Muitas vezes brincamos de ser cristão, ou brincamos de crentes. Nós transformamos em pessoas religiosas, com máscaras. Estamos mascarados dentro do povo de Deus. Estamos desobedecendo permanentemente a palavra do Senhor. Permanentemente estamos em desobediência à palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Obedecer vai dizer depois, mais adiante, a palavra de Deus, que já vamos chegar nisso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Desobediente à palavra do Senhor. Quando deixamos de congregar, estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Quando deixamos de amar ao nosso próximo, estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Quando deixamos de amar aos nossos inimigos, estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Algo simples, é algo claro. É algo claro. Pastor Vicente está indo para um congresso de jovens. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que seja usado nesse congresso de jovens. Que Deus venha abençoá-los poderosamente e que venha guardar na viagem, que venha guardar na volta, que a presença do Senhor esteja sobre vocês, meu irmão. Bênção de Deus, congresso de jovens. Lembro os nossos congressos de jovens da nossa juventude. Que coisa boa que era. E amados, estivemos agora na época do carnaval, lá em Artigas, no retiro de jovens também. É algo lindo ver toda a juventude ali adorando e servindo ao Senhor. Mas vamos voltar a Saul. Saul desobedece ao Senhor. Ele vai escolher o melhor.
o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Às vezes, não nós desfazemos de algumas coisas porque nós consideramos que são boas para nossas vidas. Mas Deus, como as considera? Aquilo que não gostamos, deixamos de lado imediatamente. Mas tem coisas que por afeto, ou por tradição, ou por crendices, elas permanecem com nós. E estamos desobedecendo ao Senhor. Aqui onde nós estamos, tem muitas pessoas que não se desfazem de algumas tradições ou de algumas crenças. E muitas vezes estão dentro da casa de Deus, mas não se desfazem de algumas crenças, de algumas tradições ou de alguns costumes. Aqui é muito comum ver na frente das casas plantas, algumas plantas que consideram como uma proteção para o lar. Essas plantas não vão proteger absolutamente nada de ninguém. Salmo 91 diz que praga nenhuma tocará a nossa morada. E é a palavra de Deus. Então basta nós acreditar, basta nós obedecer a palavra de Deus. Mas tem pessoas que são crentes, que estão dentro da igreja e ainda não se desfizeram disso. Não estou dizendo que a planta, a folhagem, o tempero seja algo errado ter em casa, não. Mas ter ali no lugar específico onde colocam, nos portões das suas casas, para que não entre o mal. Arranque isso daí. Arranque isso daí porque você está desobedecendo a Deus. Arranque isso daí porque você não está fazendo a vontade de Deus. Arranque isso daí porque você não está confiando plenamente no Senhor. Plante no pátio da sua casa. Plante em qualquer outro lado. Mas não ali, onde a crença popular diz que o mal não vai entrar. Nós viemos dessas raízes, mas Cristo nos libertou. Vai continuar então a palavra de Deus e vai vir o profeta chamar a atenção a Saul. Quando a palavra de Deus ela nos toca e nós estamos errados, estamos equivocados, que não estamos obedecendo a palavra de Deus, vem como uma certa raiva, como uma certa rebelião em contra nas nossas vidas, em contra da nossa liderança. Porque foi fulano que falou para o pastor, porque foi ciclano que falou para o pastor, por isto que está acontecendo isto, por isto, aquilo. Bem, o profeta vai amonestar, vai amonestar a Saul. O que vai dizer, Saul? O que vai dizer Saul? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: me pesa haver posto a Saul como rei, pois ele se desviou de mim e não cumpre minhas palavras. E Samuel se afligiu e orou ao Senhor toda a noite. Samuel se levantou bem de manhã para se encontrar com Saul, mas foi informado a Samuel que Saul havia ido ao Carmelo, e eis que havia estabelecido um lugar para si, e se voltou, passou e desceu de Gilgal. Samuel então foi a Saul, e Saul disse a ele: bendito é o Senhor que cumpriu a sua palavra. Mas Samuel lhe disse: que balidos de ovelha e mugido de bois são estes que ouço? E Saul respondeu: de Amaleque as trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, e os trouxeram para oferecê-los ao Senhor teu Deus. Porém, o resto o destruímos. Então Samuel disse a Saul: cala-te, eu te declarei o que o Senhor me disse à noite. E ele disse: fala, o que o Senhor te falou? E Samuel disse: Saul, eis que embora
tu fostes insignificante em tua própria opinião, chegastes a ser chefe de tribos de Israel, e o Senhor te ungiu para que reinasse sobre Israel. Mas Jeová te enviou pelo caminho, dizendo: vai, destrói os pecadores de Amaleque e faz a guerra contra eles até que os extermines. Como é que não obedeceste à voz do Senhor, antes te voltaste sobre o despojo e fizestes o mal diante do Senhor? Então Saul disse a Samuel: obedeci à voz do Senhor e fui pelo caminho que me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e acabei com os amalequitas. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e os bois, o melhor dedicado ao anátema, para oferecê-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. A culpa é do povo agora. Agora não é ele. Agora não é ele. A culpa é do povo. Foi o povo que pecou. Foi o povo que errou. Foi o povo que desobedeceu. Mas ele era o líder. Ele era o rei de Israel. Ele vai ser rejeitado por Deus. Sabe o que é uma pessoa ser rejeitada por Deus? Você parou para pensar nisto? Uma pessoa rejeitada pelo Senhor? Ser rejeitado por Deus como consequência da desobediência? Antes de nós ir finalizando já, vamos ao versículo 22. Então Samuel disse: o Senhor não se satisfaz tanto em ofertas queimadas, em sacrifícios, como quem obedeça à sua voz. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar do que a gordura dos carneiros. É um equívoco das pessoas que pensam que pela beneficência, pela caridade, por as suas ofertas, pelos seus dízimos, podem cobrir os pecados e de que está tudo bem. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. O grande equívoco é justamente esse: desobedecer a palavra de Deus e querer cobrir o pecado com ofertas, com votos, que faz me lembrar Adão, que quis cobrir a sua nudez com folhas de figueira. O mesmo está acontecendo nos nossos dias. Porque eu sou o que mais aporto, eu sou o que mais oro pela cidade, eu sou o que mais faço isto, eu sou o único que faço aquilo. Não é porque você faça. A obediência ao Senhor é essencial para a sua vida espiritual. É essencial para não ser rejeitado por Deus. A desobediência ao Senhor traz como consequência para nossas vidas a rejeição de Deus. Isso é algo gravíssimo para a vida espiritual e para a própria vida de qualquer pessoa que chegue neste patamar de ser rejeitado pelo Senhor. Vai continuar dizendo a palavra de Deus. No verso 23, esse versículo tão conhecido que vai dizer que a rebelião ela é comparada ao pecado de feitiçaria. A rebelião, que vem como consequência da desobediência, é uma rebelião. É comparado com o pecado de feitiçaria. E em Coríntios e em Apocalipse, temos uma lista daquelas pessoas que não entrarão no reino dos céus, daquelas pessoas que não formarão parte no céu, daquelas que não chegarão ao céu. E entre elas estão os covardes, entre elas estão os feiticeiros. Se a rebelião é comparada com o pecado de feitiçaria, imagine então. E aí,
a explicação da rejeição de Deus a Saul. Desobedeceu a Deus, você é comparado a um feiticeiro. E a palavra de Deus diz: os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. É a palavra que diz, não é o pastor Juan, é esta palavra que está escrita, tanto em Coríntios como em Apocalipse. Vamos obedecer ao Senhor? Vamos levar uma vida de intimidade com Deus? Às vezes tem coisas que parece que dá algo em nós para não aceitar, para não obedecer, que não gostamos de determinadas situações. Mas logo vamos ver que era a vontade de Deus e que tem uma tremenda bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso nós esperando. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer-te, louvar-te e enaltecer o teu nome, meu Deus. Senhor, agradecer-te por este novo dia de vida que tu tens nos dado, Pai. Senhor, somos gratos a ti, Senhor. Gratos pelo teu amor. Senhor, ensina-nos. Ensina-nos através do teu Espírito Santo, meu Pai, a ser obedientes a ti, meu Deus. Senhor, assim como disse o salmista, esquadrinha-me, ó Senhor, e vê se há em mim caminho de perversidade, e livra-me dele, Senhor. Senhor, livra-nos da tentação. Senhor, que teu Espírito Santo possa nos fortalecer, para que nós possamos resistir no dia mau, meu Pai. Senhor, que sejas tu, Senhor, comandando as nossas vidas, que tenhamos um espírito obediente, que tu arranques o coração de pedra e coloques um coração de carne, Senhor. Meu Deus, que venhamos aprender da tua palavra, que obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão aqui conectados, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão saindo para o seu trabalho, meu Pai. Já seja no carro, no ônibus, na bicicleta, a pé, leva-os em segurança, meu Deus. Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes que estão indo para os seus locais de estudo, guarda-os, protege-os, livra-os de toda sorte de males, meu Deus. Senhor, abençoa, meu Pai, a vida de cada um dos meus irmãos neste final de semana. Que a tua graça esteja sobre eles, ó Pai. Senhor, que tudo que eles venham fazer venha a ser prosperado, que de onde colocarem a planta dos seus pés venha a ser abençoado. Meu Deus, abençoa, Senhor, ao nosso irmão pastor Vicente, meu Pai. Senhor, visita-o com a tua graça, leva-o em segurança, meu Pai, até esse lugar, Senhor Deus, onde vai ter esse encontro de jovens. Que a tua presença esteja ali naquele lugar, que teu Santo Espírito esteja ali naquele lugar, meu Deus. Senhor, que tu venhas ministrar no coração desses jovens que vão estarem ali, meu Pai, para que tenham suas vidas realmente transformadas, meu Deus, e que venham, Senhor, abandonarem verdadeiramente o mundo e consagrar as suas vidas a ti, meu Pai. Senhor, não deixemos de congregar como alguns têm por costume. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os nossos irmãos aqui de Cacequi, hoje, 18h30, temos oração aqui no templo. Você é o nosso convidado para estar junto com nós. Venha até a Rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular, na cidade de Cacequi, para participar conosco deste culto de oração. Venha orar junto com nós. Traga seu pedido de oração. Talvez você venha orar por um familiar, por um amigo, por um cônjuge, mas venha, levante-se em fé e venha e juntos vamos estar clamando ao Senhor nesta tarde a partir das 18h30 aqui na Luz para os Povos Cacequi. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoá-los. Antes de ir embora, congregue este final de semana. Não deixe de congregar
como alguns têm por costume. Bênção de Deus.